Selene é a protagonista de 4 filmes de Anjos da Noite, a vampira que acompanhamos em toda a série e também que vemos a evolução, sendo uma personagem complexa, uma grande guerreira, uma mãe e uma apaixonada. E por isso, hoje veremos a história completa de Selene em Underworld. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo de Selene, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem o like, comentário, compartilhassem com quem gosta desse tipo de conteúdo, para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 por mês, para ter acesso antecipado a um mês de conteúdo, preferência na resposta e entre outros benefícios. É só assinar, claramente me ajuda demais. Para quem ainda não for inscrito, se inscreva e veja o vídeo até o final para você entender tudinho sobre esta grande personagem. De mortal para imortal. Um dos grandes temas centrais, mas não o único da história de Selene, é a sua evolução. Como ela vai conseguindo mais e mais poder e prestígio, e nada melhor do que realmente começar da sua vida mortal. Ela nasce em algum momento em 1383, filha de um engenheiro em algum lugar onde seria a Hungria, morando em uma grande casa com seus pais, irmãs e mais pra frente com sobrinhas e possivelmente outros membros da família, ou cunhado, que às vezes não é família. Um fato importante é que ela esteve presente na construção de uma grande prisão que seu pai estava envolvido. Ninguém da família dela sabia, mas essa seria para guardar William, o primeiro dos lobisomens. Isso seria de uma grande importância. Tudo vai muito bem até ela ter 19 anos, mais ou menos no ano de 1402. Neste momento, a sua casa foi invadida por Victor e ele começa a beber todos. Quando Selene acorda e vê o que está acontecendo, o ancião não consegue terminar o serviço, pois Selene seria muito parecido com a sua filha Sônia. E, para tentar remendar o que ele fez, ele mente dizendo que quem teria finalizado a todos em sua família seriam os Lycans, e que ele teria salvo a vida dela. E isso começaria um monte de ações que seria o fim de tudo. Mas isso demoraria muito, e para demonstrar o seu amor, ele transformaria Selene a tratando como uma filha. A mercadora. O efeito colateral disso, inicialmente, é que a vampira recém-formada agora tinha uma verdadeira obsessão de eliminar todos os Lycans do mundo. E ela até mesmo deu sorte, pois os vampiros estavam em um momento que estavam limpando todos os lobos do mundo. Ela se torna uma mercadora da morte, a força militar dos vampiros, nunca se envolvendo muito em política ou em outros assuntos. Ela foi uma total máquina de guerra por mais de 600 anos, eliminando muitos Lycans, sendo treinada com todos os tipos de armas da época e sempre se atualizando com mais e mais táticas de combate. Ganhando um grande respeito e caçando grandes chefes dos Lycans, como dos 3 irmãos, ela ganha muita experiência e poder de combate, se tornando uma das maiores de todos os tempos, o alvo perfeito para que tudo acontecesse. 2003. Neste mundo, tudo mudaria no mundo de Anjos da Noite. Vamos dar uma olhada no contexto. Os vampiros estavam no topo do mundo, tinham covens em todos os lugares da Europa, começando uma expansão para os Estados Unidos. Enquanto isso, os Lycans estavam cada vez menores em números, sendo caçados em cada buraco. Selene ainda tinha esta obsessão com derrotar de todos os lobos possíveis e pensava no que faria depois que seu serviço estivesse terminado, pois ela e seus colegas mercadores tinham sido muito efetivos no serviço. Só que a vida é uma caixinha de surpresas. Em outubro, enquanto ela seguia em quem ela pensava que seria o líder dos Lycans, o Raze, durante essa perseguição ela vê um humano que mexe muito com ela. Seria isto amor à primeira vista? Ou seria a primeiro tiroteio? Os lobos abrem fogo em público, que é muito incomum. Um dos parceiros dela é acertado e, para a surpresa dela, morre na hora, vítima das balas UV, uma nova tecnologia. No meio da confusão, ela acerta um e consegue seguir ele e o finalizar. E quando é seguida, houve muitos outros Lycans muito mais a fundo no esgoto, talvez até mesmo centenas deles. Voltando para o Coven Central, ela avisa todos sobre o perigo, mas ninguém lhe dá ouvidos. Para ela, mesmo sendo apresentado balas UV, isso com Kraven pressionando para que ela participasse dos ritos de troca de anciões. Afinal, a Millie estaria voltando e Kraven seria um daqueles vampiros bem gananciosos que só quer o poder político, apesar de ter um passado teoricamente de guerreiro. Selene investiga o que estava acontecendo e pega imagens da missão, e percebe que os lobos estavam seguindo um mortal.
Com as informações dele, vai até a casa deste, onde não consegue nada com ele, mas se encontra com um Lycan muito mais forte do que o normal, e este é capaz de resistir Prata, correr atrás de um carro e a desmaiar com um único golpe que atravessa o teto do carro. Ainda que o alvo, tal do Michael, sumiu depois de ser capturado, ela consegue descobrir que aquele Lycan seria ninguém mais ninguém menos do que Lucian, o lendário líder dos lobos, o primeiro a conseguir voltar à sua forma humana e montar a rebelião contra os vampiros, a mesma que ela tem combatido por centenas de anos. Vendo tudo dando errado, ela resolve ir contra os protocolos e acordar o seu criador muito antes do esperado, mas por não saber usar direito as habilidades de memórias de sangue, ela passa informações muito confusas para Victor. Enquanto espera o processo, ela ouve que Michael tinha voltado e eles fogem juntos. Ele estava se transformando em um Lycan e já estava infectado, seria uma questão de tempo. Isso, ao mesmo tempo que ela começa a desenvolver ainda mais sentimentos por ele, e eles abrem suas histórias de vidas trágicas. Ainda assim, ela volta para o Coven Central para ver o que estava acontecendo, o que não dá muito certo. Victor não acredita nela e coloca Kraven para investigar as coisas, que é um erro fatal, pois afinal de contas ele é um dos grandes manipuladores, mas ninguém sabia disso. Sendo presa em casa e conseguindo escapar com a ajuda de Erica, uma vampira que queria o Kraven só para ela. E volta para Michael, onde são emboscados por Lycans novamente. Ele se perde dela e ela consegue capturar Singe, o cientista dos Lycans, uma parte mais do que fundamental para todos os planos. Singe logo de cara diz a verdade para Victor, que vai resolver as coisas por ele mesmo. Se prepara para o combate com sua filha e leva o exército dos vampiros para dar um fim a tudo. Finalmente, Selene e os outros mercadores abrem caminho para os demais, sendo os primeiros a entrarem no confronto, mas se perdendo dos demais no meio da confusão. Ela consegue resgatar o Michael e enquanto tentava assegurar ele, Kraven dispara contra Michael com balas de nitrato de prata, mais do que fatais para os lobos. Essas balas são a engenharia reversa das balas UV do Lucian. Então é bem interessante como tudo isso fica num grande ciclo. E quando Kraven diz que fora Victor que tinha finalizado com a família e que era tudo mentira dele, Lucian aparece do nada e convence ela a morder Michael, assim transformando ele num híbrido. Ela faz isso e o Victor tenta convencer ela a trazê-lo de volta, mas já era tarde demais. Um combate entre os dois começa. Este combate é bem interessante, pois o Victor consegue se colocar na frente do híbrido, consegue levar uma briga com ele, apesar de os mercadores ali ajudarem um pouco, a Selene derrota eles, e quando está no momento crucial, onde ela vê o seu pai sombrio enforcando o seu grande amor, ela faz uma escolha. Essa escolha é terminar com um mentiroso, com quem lhe contou as mentiras, terminando assim com boa parte dos vampiros em uma única noite. E essa noite seria muito mais longa, pois o mundo continuaria a decair. Tudo acaba em uma única noite. Em uma única noite, 2 dos 3 anciões tinham morrido, Victor e Amelia, e o último, Marcos, também o primeiro dos vampiros, foi transformado em um híbrido, e ele tinha dizimado a todos no Coven Central, incluindo o Kraven. O casal recém-formado agora precisaria se esconder de tudo e de todos. Primeiro, eles passam em um esconderijo para conseguir alguns materiais como sangue, armas e informações. No momento que eles se dividem, Michael é atacado pelas forças locais. Depois de conseguir despejar todos os mortais, um outro atacante se mostra, Marcos em sua forma de híbrido, que é um inimigo mais do que formidável. Michael consegue segurar uma briga com ele, enquanto Selene pode acertar ele com suas armas e também com um caminhão, o que faz se livrar dele. Depois de se esconder do sol, os dois têm uma noite bem apimentada, onde ela se lembra do seu passado e de seu pai, que tinha mais ainda sobre o seu passado enterrado. Eu não sei se é um sinal bom, depois da primeira noite, a pessoa lembrar do pai num sonho. Eles vão em busca de Andreas Tanis, o historiador que foi exilado pessoalmente por Selene. Eles são atacados pelos lobisomens de guarda e são despachados facilmente pelos dois. Andreas revela que ela seria filha do construtor da prisão de William, e por isso, mais o colar que eles tinham pego de Victor seria o motivo que Marcos estaria atrás deles, e para conseguir se livrar dele, precisariam de ajuda. O que o filme tenta fazer um mistério tal, mas na verdade eles vão atrás do Alexander Corvinus, o primeiro dos imortais. E que também é muitos avô do Michael. Alexander se nega a ajudar os dois, pois seu amor pelos seus filhos era muito grande, ficando apenas arrumando a bagunça deles. Mas Marcos estava no encalço de todos, atacando Michael de surpresa o deixando bem ferido.
Selene consegue acertar ele, mas ele é muito mais forte e consegue pegar o sangue dela e a deixa para morrer. Ela se recupera e tenta dar o seu sangue para Michael, mas ele parecia morto, mas só parecia. Ela volta para Alexander, que também estaria em seus momentos finais, e ele ofereceu o seu sangue à vampira, o que ao beber a torna diferente. Uma denominação técnica para ela seria uma Corvinus Vampire, algo que fica entre o híbrido aprimorado ou outra espécie. É bem complicado, sendo muito mais forte do que um vampiro normal e sem nenhuma de suas fraquezas e muito mais potencial. Ela vai enfrentar a Marcus e William com a ajuda dos homens de Alexander e, apesar da desvantagem, consegue prender Marcus de forma temporária e causar grandes ferimentos ao William, ainda que à distância. Para a surpresa dela, Michael praticamente volta à vida e Marcus volta para o combate, mas com seus novos poderes ela dá conta de Marcus e Michael de William. Agora nenhum dos originais estariam vivos, o mundo entraria em total colapso, pelo menos o mundo dos imortais. O Purgo, seja pela falta dos anciões, da mente dos Lycans ou até mesmo a falta de Alexander, ou para mim o mais motivo plausível, tudo isso ao mesmo tempo, o importante é que os mortais descobrem sobre os imortais, e isso começa uma verdadeira guerra entre as duas espécies, para ser mais exato, um verdadeiro extermínio da parte dos humanos. Usando de grandes números e também as fraquezas, os humanos conseguem eliminar centenas, se não milhares das duas espécies. A situação fica complicada, tanto que Selene precisa fugir com Michael do país. Isso seria no máximo um ano depois do filme, então estamos de 2004, máximo 2005. Porém, essa escapada teria um final péssimo. Ambos seriam capturados e ficariam 12 anos em criogenia. Neste tempo, a estrutura dos vampiros cairia, ficando em pequenos grupos. Já a maioria dos lobos ficaria sem lar nenhum. Apenas alguns na Antigen que se organizam e ainda mais fazem uma modificação aos Lycans, que seria a mais poderosa já vista. Para isso, eles usariam a filha de Michael e Selene, a híbrida Eve, e seria um dos maiores potenciais de todos este mundo. 12 anos depois, Selene é desperta por uma forte onda mental, que ela pensava que seria de Michael, conseguindo fugir das instalações enquanto derrota todos no seu caminho, sempre seguindo as visões. Isso até encontrar com David, um outro vampiro, e finalmente encontrar com Eve. Eles são levados para um coven escondido, onde entram com Thomas, o pai de David e líder local. Depois de alimentarem Eve, as duas começam a entender melhor uma a outra, principalmente que Selene agora seria mãe. Mas é claro que a paz dura pouco. Uma coisa interessante é que a Selene parece meio, tipo, sai daqui, mas é porque ela não sabia quem era a filha, mas ela começa a se tornar mais mãe, apesar de ser uma das poucas cenas. O coven é atacado por muitos lobos, e enquanto limpam tudo, o experimento chamado de Uber-Lycan entra no combate. Mais forte do que qualquer coisa antes vista, Selene não consegue derrotar ele, na verdade é derrotada com apenas um tapa. Ao acordar, descobre que sua filha foi entregue como tributo de paz por Thomas. Ainda assim, ela revive David usando seus novos poderes de Corvinus Vampires, que eu acho que é um estímulo para ficar mais forte, não necessariamente o poder de reviver. Eu acho que se as pessoas falam assim, ela pode reviver os outros, eu acho que ela consegue, tudo bem, ela deixou ele mais forte e ele consegue resistir aos ferimentos que ele estava sentindo. Não acho que é bem tipo um revival. Ela sai para pegar a sua filha de volta e descobre tudo sobre a Antigen com a ajuda de um policial. E faz um plano para eliminar todos. No seu caminho, ela encontraria com Michael, que dá um tiro no freezer dele para ele começar a descongelar. Ela começa por entrar no prédio e explode várias cargas para espalhar a prata em todo lugar. Assim, eliminar e enfraquecer muitos, consegue derrotar uma galera geral. E ao encontrar com Eve, tem o seu segundo combate com o Uber-Lycan, onde usa da sua inteligência e um pouco de seus músculos. Ela o derrota ao colocar uma bomba dentro dele, e mesmo com a explosão e a prata dentro do sistema, é muita coisa para ele aguentar, restringindo seu sistema e levando ele a óbito. A Eve também derrota o Jacob e por dentro processa um pouco mais do Uber-Lycan. As duas vão buscar o Michael, porém ele tinha se perdido. Agora, as duas estariam numa busca para encontrar o pai e o amante. Os novos tempos. Algum tempo depois, a união entre mãe e filha não existe mais. Elas tiveram um desentendimento ou estavam cansadas uma da outra, cansadas das buscas, a separação é algo não muito claro. Na verdade, nada é muito claro depois no quarto e no quinto filme, principalmente na questão de tempo. Então, quanto tempo se passa de um filme para outro? A teoria é que do segundo
pro quarto filme, o terceiro ano passado, se passa 2, 3 anos, talvez. Daqui pra lá também, talvez uns 2 anos, sabe? Lógico, depois vai ter o pulo de 12 anos, mas então fica tudo bem confusinho aqui, vai ficar ainda pior. Agora, a Selene era uma fugitiva e logo de cara vemos um bom demonstrativo que anos de treinamento, mais alguns de Corvinus, fazem com que ela fique extremamente forte, tendo uma cena em grande paralelo entre ela e a cena do William, onde tentam capturar ela com basicamente a mesma técnica, porém ela consegue derrotar a todos. Ao se reencontrar com David, eles recebem um convite para ela voltar à sociedade dos vampiros para treinar mais mercadores. E agora ela tinha uma raiva própria dos Lycans, por terem sequestrado a sua filha, por terem a caçado por muito tempo. Ela tem um novo objetivo, então ela continua com o mesmo ódio dos Lycans, mas agora por um motivo real. Claro que tudo era um plano para atrair ela e o seu sangue para Semira. Selene, em um treinamento, é envenenada por Varga e fica paralisada e capturada. Já falei muito sobre essa Nightshade, sobre a Belladonna, que não faz nenhum sentido. Tem lá no meu vídeo tanto sobre as maiores idiotices sobre Anjos da Noite e também sobre fraqueza. Então tá lá o maior negócio. Ela, enquanto está paralisada, é resgatada por David e seu pai, que infelizmente perde a sua vida no processo. Então eles vão para o Coven mais ao norte possível, chamado de Coven do Norte, onde eles descobrem que David seria filho de Amelia, e esses vampiros têm um ritual especial que pode potencializar muito os vampiros. Só que os Lycans atacam, obviamente, tem uma grande batalha e Selene sai no braço com Marius e se demonstra ainda um pouquinho inferior a ele. O Marius não é tão forte quanto o Uberlycan, mas ainda assim bem mais forte. E no pau a pau, ela perde pro Marius. Ela fica bem ferida e ela se joga na água e a Lina faz o ritual nela. Só que todo mundo tem que correr. Todos se juntam no Coven do Leste, a nova central dos vampiros. Que na verdade, os vampiros estão, depois do purgo, eles se estraçalharam e agora este tem um novo governo dos vampiros se juntando. Esse não tem anciões ainda, mas tem o Conselho de Elite. Então os líderes das casas se unem para fazer esse novo conselho. Tá, então nem todos os vampiros não voltaram a toda a sua glória, mas tem um pouco mais de estrutura, enquanto os Lycans estão muito bem estruturados nas mãos do Marius. Lá ocorre uma grande batalha, o Marius está atacando e na verdade ele até ganharia, mas Selene faz uma volta triunfal com seus novos poderes e como uma vampira ritualizada, e agora teria mais velocidade, força, consegue derrotar Marius numa fúria tremenda. Ela consegue entrar no momento de fúria ali e arranca a coluna do Marius. O novo conselho e os vampiros cedem o poder para Lina, David e Selene. Agora seriam os novos anciões. E como os novos campeões do vampiro tinham um grande futuro para eles. Teriam que conquistar mais covens e reunir a todos os vampiros. Agora, eu sei que tem discussão sobre o 1000 anos da Selene, aconteceu ou não aconteceu. Eu tô planejando um vídeo que eu vou falar apenas sobre essas coisas mais misteriosas de Anjos da Noite, o que fica no será que aconteceu, será que não aconteceu, por que será que aconteceu, tá? Então, são aí, é um vídeo separado que eu tô planejando e vai ficar muito mais bem organizado, porque eu queria fazer só a história da Selene, que é bem grande, porque afinal de contas são 4 filmes. É isso aí, então, meu povo, muitíssimo obrigado para quem chegou até aqui. Gostaria então, de pedir aquele like, aquele comentário de novo. Põe aí no final aí, hashtag Selene2025, aquela frase senha que só que quem chegou até o final vai entender que bodega está acontecendo, tá bom? Então, agradeço demais. Para quem puder se tornar membro, aí se torna, ajuda demais o canal. Que vejo todo mundo aí na próxima.